Olá pessoal, aqui nós temos o que? O bullying. Como é que se dá o bullying nas escolas? O que é o bullying, né? Existe uma lei também de 2015, é uma lei recente, a 13.185, que ela chama o bullying de intimidação sistemática. O bullying se dá de várias formas, é uma forma livre, então tanto existe agressão verbal, agressão física, agressão psicológica, essas são as principais características do bullying. Os especialistas definem o bullying de que forma? Aquele conjunto de comportamentos humanos, sejam tanto agressivos, violência física ou verbal, em que há uma assimetria de poder, aquela diferença de poder, e que de forma constante e repetida são aplicados por um aluno ou grupo de alunos contra os seus pares. Pela definição, lógico que existem opiniões em contrário, o bullying é praticado entre grupo de pessoas. Aqui no caso é o bullying escolar, é entre grupo de alunos. Então, pela regra, não existe o bullying entre professores e alunos. Existe sim entre aquele grupo de pessoas. No caso aqui, os seus pares são os próprios alunos. Então, essa intimidação sistêmica, como a nossa lei determina, ela pode se dar de várias formas. Ela pode ser de forma verbal, psicológica, sexual. Verbal seriam os xingamentos, os crimes contra a honra, colocação de apelidos pejorativos. Temos também a parte física, as agressões, o empurrar, o bater, o chutar. As formas psicológicas também, que seria a humilhação, a exclusão desse aluno, que acarreta diversas consequências para a pessoa. Os principais crimes praticados pelo bullying, aí bullying ou cyberbullying, são o quê? Calúnia, difamação e injúria, estão previstos lá no Código Penal. A calúnia, difamação, ele atinge o quê? A honra objetiva da pessoa, aquela honra que a pessoa tem no contexto social, aquilo que as pessoas pensam dela. E já a injúria não, é a honra subjetiva, aquilo que eu penso das minhas qualidades. Então essas são as principais formas de se praticar o bullying, tanto seja o bullying diretamente físico ou o cyberbullying. São essas três formas dos crimes contra a honra que nós temos. Aqui, ó, fica bem claro como é que se dá essas condutas aqui dos alunos. Pelo slide, nós conseguimos ver aqui na primeira figura um grupo de alunos. O primeiro aluno, ele está de forma pejorativa, xingando um outro de baleia, né, colocando aquele apelido pejorativo de baleia. Nós verificamos que a expressão dele ele está chorando. E mais dois alunos ao fundo, que estão dando risada. No primeiro momento, nós sempre temos aquela ideia de que o bullying, ou o cyberbullying, se for o caso, é sempre entre aquele que pratica o ato, o agressor, e o alvo, que seria a vítima. Mas por essa figura nós verificamos mais duas pessoas que são o quê? Os espectadores. Essas pessoas também participam do bullying. Então, nesse enredo que nós temos aqui, nós temos que verificar o quê? Esse grupo deve ser tratado no momento de mediação, de conciliação, que nós vamos falar um pouquinho mais para frente. Na verdade, você vai ter que pegar o espectador, o agressor e a vítima, para que essa situação de agressão termine. E não somente a vítima e o agressor. É muito importante isso porque muitas vezes aqueles dois que estão lá participando de forma passiva, que são as testemunhas do fato, vão se tornar futuros agressores. E a vítima também muitas vezes pode se tornar o quê? A vítima agressor. E é um dos principais casos que existe do quê? De suicídio nas escolas. Na segunda figura, também seguindo o mesmo enredo, nós vemos o contexto de cada um participando de uma coisa. Até pelos especialistas sempre falam que as mulheres também praticam bullying, mas sempre de forma mais velada. O homem é de forma mais agressiva. Nós vemos ao fundo ali duas garotas o quê? Cochichando, fazendo aquela fofoca, aquela o quê? Aquele bullying velado. O outro fazendo gozação, um terceiro aluno jogando algo contra ele e um rindo. Você vê aquela expressão de tristeza caracterizando todo o enredo do bullying que tem nas escolas e em outros locais. E as consequências na vítima? O que acontece com a vítima? A escola, né, essa intimidação sistêmica que ocorre,
desse um ambiente seguro, em que a pessoa se sinta recepcionada, se sinta segura, mas com essa prática reiterada, essas características do uso, essa prática reiterada, a criança começa a ter o quê nessa população infanto-juvenil? Desinteresse pela escola, uso de mentiras para não frequentar, queda do seu rendimento escolar. Por quê? Porque ela não quer passar mais pelaquela humilhação que os amigos, né, entre aspas, acabam praticando contra ela. Porque se fosse uma brincadeira, ela seria bom se todos se divertissem, não é o caso, porque sempre existe o quê? Aquela assimetria de poder, né? O poder do mais forte se sobrepondo ao mais fraco. Então, realmente, gera consequências muito graves, tanto psicológicas como físicas para esses adolescentes. Seguindo as consequências do bullying, cyberbullying, vai causar o quê? Impotência, a pessoa sente aquele menosprezo, isolamento, ansiedade, desmotivação em continuar com seus estudos, falta de apetite. Muitos até acabam praticando delitos, uso de drogas, uso de álcool e, em último caso, infelizmente, o suicídio. Então é muito importante que os professores, os pais tenham consciência desses fatores, né, do bullying, cyberbullying, a intimidação sistemática, para quê? Para que realmente nossos jovens possam ter uma vida sadia. Eu, como delegado de polícia em Ribeirão Pires, em 2013, acabei atendendo esse caso de bullying. É um caso que teve uma repercussão na cidade. A moça estava sofrendo bullying, ela tinha um sotaque nordestino muito forte, ela era pernambucana, ela estudava numa escola estadual. No determinado momento dessa situação, ela teve o material por um outro aluno jogado no lixo. Ela, para se defender de forma errônea, acabou jogando uma cadeira contra esse aluno que não acertou. Os dois foram repreendidos pela direção da escola, foram suspensos de suas aulas por um certo período, mas as agressões ainda continuaram. Até que um dia ela, para se defender, segundo ela, dessa injusta agressão que sofria, começou a levar essa faca, essa peixeira na sua bolsa para se defender. Até que no dia dos fatos, o rapaz, segundo ela, falou que iria agredi-la fora da escola. Ela acabou colocando essa faca na meia e, no determinado momento, dentro da escola, acabou golpeando o tórax do rapaz. Ele acabou sendo socorrido pelo águia da Polícia Militar até um hospital e acabou ficando bem. Apesar do fato grave, mesmo assim, essa violência ainda teve um desdobramento. Por quê? O irmão desse rapaz que sofreu essa agressão física começou a ameaçar essa garota. Essa garota, depois que ela acabou sendo apreendida, depois acabou respondendo o procedimento em liberdade, e ela acabou sendo ameaçada. Graças, assim, à atuação do meu delegado, o delegado titular, foi feito um boletim de ocorrência de ameaça, foi chamada essa pessoa para prestar uma mediação na própria delegacia e a violência cessou. Então você vê, as consequências do bullying vão muito além do âmbito escolar. Você acaba levando para a sua residência, acaba tendo que um desdobramento. O titular na época era o Dr. Marcos Pimenta, ele acabou agindo de forma proativa e acabou o quê? Resolvendo uma situação que poderia ter acontecido uma segunda tragédia. Então é muito importante o quê? A divulgação da cultura de paz nas escolas e no ambiente familiar. Como é que se resolvem o bullying, né? São algumas sugestões dos especialistas. Realmente é evitar aquela prática de acusação. Porque muitas vezes quem está praticando o bullying ou o cyberbullying também foi vítima, como eu falei anteriormente. Então é importante um tratamento, um apoio psicológico, o apoio dos pais, sem acusação, sempre buscando o quê? A mediação, a solução pacífica dos conflitos. Então os pais devem ser chamados, existe toda uma evolução nessa solução dessas questões que devem ser seguidas.
E quais são essas redes protetivas? Não adianta só falar do bullying, do cyberbullying, e não mostrar o que? Ferramentas de proteção. Onde que eu posso buscar essa ajuda? Onde que eu posso buscar essa solução? Então aqui eu coloquei alguns elementos da rede de proteção. Nós temos o CRAS e o CREAS, que é assistência social especializada para aqueles casos de vulnerabilidade que ocorreram ou que podem ocorrer. Todas as cidades têm. Nós temos aí também 24 horas o CVV, Centro de Valorização da Vida, são voluntários, é uma escuta ativa, uma escuta emocional, que pode prestar um apoio para as pessoas. Nós temos ainda nas cidades o Conselho Tutelar, que é um órgão importantíssimo na defesa da população infanto-juvenil. Nós temos também a Polícia Civil, 197, a Polícia Militar, Poder Judiciário, Ministério Público, e na defesa das prerrogativas e defesas de todos, nós temos também o quê? A Defensoria Pública e a OAB. Que são os principais crimes também que envolvem a dignidade sexual contra criança e adolescente. São diversos verbos, mas muitas vezes esses jovens e adolescentes, além de praticarem o bullying e o cyberbullying, acabam praticando crimes contra a dignidade sexual. Então, a divulgação de pessoas nuas, de colegas nus, acabam ensejando nesses delitos, né, que é aquele produzir, fotografar, armazenar, distribuir por qualquer meio as fotografias. E o último delito ali que nós vemos o quê? É o crime de aliciar crianças, né, para ter relações sexuais, que seria o crime voltado à pedofilia. É um voltado para realmente só para a parte das crianças. Então são muito importantes o quê? Esses crimes contra a dignidade sexual. Esse aqui é um caso real de pedofilia, né, que foi divulgado, fotos de uma garota de 8 anos na rede social, na Orkut. E essas pessoas que compartilham essas fotos também praticam o delito. Então é muito importante saber que realmente tudo que você pratica no espaço virtual não é terra de ninguém. No andamento dos nossos slides, eu vou acabar mostrando para vocês que existem ferramentas hoje tecnológicas que permitem descobrir quem são os autores, quem divulgou, quem participou, são os coautores desses fatos, com as divulgações de fotos, né? Hoje em dia, tem uma palavra muito importante que é empatia. Eu sempre falo isso nas palestras, né, com os alunos. Será que essa brincadeira realmente é saudável? Será que eu gostaria de ter a minha intimidade divulgada numa rede social? Antes de você fazer algo desse tipo, é só se colocar na pele do outro, né? Passar pelaquela situação psicológica que o outro está passando, chamada empatia. Se você conseguir administrar e falar que passar por aquilo que você não queria, você não vai querer que fazer com um terceiro. Então é importante essa divulgação, porque muitos dos alunos param para pensar. Realmente eu não queria ter minha intimidade, a minha vida privada, divulgada de forma para um número indeterminado de pessoas, que são a rede mundial de computadores. Mas muitas vezes eles não pensam nisso. Então realmente o desenvolvimento da cultura, do estudo, das informações são importantes. Então há necessidade premente de que o Estado invista na educação, seja à distância, seja presencial, mas que as pessoas tenham conhecimento. Continuando a rede protetiva também, nós temos aí o Disque Direitos Humanos, Disque 100, também recebe qualquer tipo de denúncia e encaminha para os órgãos que realmente tratam de cada assunto determinado, seja a polícia, seja o Poder Judiciário, seja o Ministério Público, a Defensoria, eles encaminham todos os tipos de denúncias. E também existe o disco de denúncia 181. Os dois casos, existe o que é um sigilo absoluto e realmente recebe todas as informações e repassam para os órgãos competentes. Aqui é um slide novo que eu estou começando a fazer, vou começar a fazer nas próximas palestras, né, por causa dos crimes contra o meio ambiente, dos crimes, né, de abuso de animais. É um crime previsto na Lei 9.605, a Lei do Crime de Direito Ambiental, que é o maltrato e abuso contra os animais. Muitas pessoas acabam cometendo esse delito, né, é um crime que realmente precisa do dolo, né,
aquela vontade livre, consciente de praticar o ato, e praticam contra os seus animais silvestres, seus animais domésticos ou domesticados. Então é importante que realmente seja difundido esse conhecimento para os alunos, que maltratar os animais também é um crime previsto no artigo 32. Mesmo que essa pena seja branda, é o que eu sempre falo para eles também, se forem adolescentes e crianças, lógico, vai ser um ato infracional, mas fica aquele registro, mesmo previsto no ECA sigilosidade, acaba ficando aquele registro na polícia, no fórum, lá no Poder Judiciário e no Ministério Público. Então é muito importante que eles entendam, né, que os animais são seres vivos, são seres que sentem fome, sentem frio, né? Muitos deles só nos dão amor e precisam da nossa proteção. Então é muito importante que eles sejam agentes multiplicadores dessas informações, que levem informações. Nós temos que proteger os nossos animais, temos que amá-los e cuidar deles, que eles precisam da nossa proteção. E muitas vezes isso é crime. Até falando dos nossos crimes cibernéticos, aqui eles podem ver também incitação ao crime. O que acontece com a incitação ao crime? Isso é um fato que aconteceu em Ribeirão Pires. Existe aquela plataforma de compartilhamento de vídeos. Um fato isolado, parece que um cachorro acabou mordendo um munícipe de Ribeirão Pires na estação de trem. Ele acabou divulgando essas fotos no Facebook. E muitas pessoas começaram a postar lá, olha, coloca chumbinho no cachorro, mata o cachorro, chuta o cachorro. Então, que a pessoa depois não alegue ignorância ou que não conhecia, essa incitação ao crime por qualquer meio, no caso de maus tratos animais, também é crime. Então, quem faz essa incitação por meio da internet achando que está acobertada pelo anonimato, está enganada. Porque há possibilidade, sim, de se identificar essa pessoa e ela ser punida. Então não pense que a incitação ao crime que você está falando, machuque o animal, mutile o animal, agrida o animal, fica impune. A pessoa também responde por esse artigo do Código que é o incitação ao delito. Incitação ao crime do Código Penal.